Olha que curioso, eu não sei se eu já contei pra vocês da vez que um tio meu foi baleado. Sim, mano, sim, o pastor. Mais especificamente assim, ele pediu uma camisa da minha madrinha pra ir numa festa de rodeio. Ela deu a que o meu padrinho usou no casamento deles. E quando ele voltou, tinha um buraco no tecido, na altura do braço e do peito. Ela é costureira, cortou e fez uma camisa de manga curta, pôs um bolso no lugar do peito. Assim foram tampados os buracos de bala. Ele é sem dúvida um dos meus tios mais engraçados. Um cara cheio de lendas, ou melhor, como ele gosta que fala, não são lendas, são histórias reais. Cara, uma vez eu lembro de uma piada que eu aprendi com ele sobre o Babucê Babucerena. E eu tava na escola, devia ter, sei lá, meus 10 anos de idade, e a professora pediu pra gente fazer um campeonato de piadas. Adivinha só que história eu contei pra eles? Um rei de uma terra distante queria casar sua filha, que era muito linda. Então ele propôs de fazer um concurso. As regras eram simples, você tinha que chegar e cantar o Babucê Babucerena, Babucê Babucerena. No meio da sua canção ela abriria as pernas e aquele que fosse homem suficiente para continuar concentrado seria consagrado com casamento. Chega o primeiro, nervoso por ser o primeiro, ele começa. Babucê Babucerena, Babucê Babucerena. Na hora que a menina abre as pernas, o cara estanca. Esse já perdeu a competição. Vem então o segundo. Ele Babucê Babucerena, Babucê Babucerena. Pra dar uma chance a mais, a menina até espera pra abrir as pernas, pra ver se ele se concentra bastante na canção. E ele continua, Babucê Babucerena, mas quando ela abre as pernas, de repente ele para. Já não consegue mais cantar. Vem então o terceiro. E ele pensa, pô, eu acho que pra me destacar eu tenho que fazer alguma coisinha diferente. Então ele começa. Babucê Babucerena, Babucê Babucerena, Babucê Babucerena. Na hora que a menina abre as pernas, bicho, preto, cabeludo, couro de jaco sem pena, só não deixa eu esquecer do Babucê Babucerena, Babucê Babucerena. Eu não tô aqui pra questionar o que é certo, mas eu lembro da minha professora rindo. Eu me lembro também dessa época de quando eu era mais novo, o quanto eu escrevia poemas e o quanto eu amava isso. E principalmente aquela sensação de estar apaixonado, perdidamente apaixonado por uma pessoa. Talvez seja por isso que a maioria dos meus textos dessa época tenham esse teor. Veja que o campo não é mais bonito se você ama. A grama rala e verde mantém-se firme, rala e verde, enquanto você se perde a pensar sobre ela. Porque somente alguém perdido pode achar o dia mais bonito. Um ser mais feio que o outro, uma rosa mais vermelha, um passarinho mais inspirado em sua ópera, nuvens ou estrelas com significados, formatos na água. Em resumo, ver beleza onde há mais nada. Nada além de pássaros, dia, rosas, seres e grama. A vida de sempre, verde rala. Eu gosto muito disso de relembrar quem eu sou através de quem a minha família é. Mas se você não se importar, eu preciso me retirar um pouco. Não é que eu vá dormir agora, eu ainda vou estudar e depois eu vou pra cama. Mas é que amanhã cedo eu tenho aula, amanhã de tarde eu tenho aula também, e de noite eu tenho aula, só que não na escola, no cursinho. Agora que eu tô terminando o ensino médio, toda essa pressão pra, sabe, ser alguém na vida tem me pegado bastante. Eu acho que se me desse a oportunidade de ser professor, eu seria um excelente professor de Sísifo. De onde veio essa vontade de comparar a minha vida hoje, que eu acabei de fazer 26 anos, com a minha vida no passado, quando eu tinha 16? Veio porque eu fiz um vídeo sobre como eu passo 80% do meu tempo sozinho. Nesse vídeo eu dissecava quantas horas por mês eu passo acordado, quantas eu passo com família, quantas eu passo com trabalho, quantas eu passo com lazer, etc. Eu cheguei a essa conclusão de, pô, eu passo hoje 80% do meu tempo sozinho. E daí, quando eu fui avaliar as causas, uma das conclusões é que era meramente uma questão de fase. Porque há 10 anos atrás, quando eu tinha 16, eu passava o tempo todo rodeado por pessoas. Eu fazia o ensino médio integral. Desse ensino médio integral, eu saía para um cursinho. Aí, antes de começar o cursinho, eu fazia jiu-jitsu e karatê. Eu tinha uma mesa de ping-pong em casa que eu recebia as pessoas para jogar. Então, a minha vida era muito mais populada da presença de outras pessoas do que ela é hoje. E eu cheguei à conclusão que então, pô, hoje eu passo um tempo sozinho porque é uma fase. Mas eu achei legal isso, eu fiquei pensando sobre quanto eu aprendi nesses 10 anos, quanta coisa mudou. E nisso eu tentei construir essa mini história, que eu confesso que não saiu como eu planejava, porque de fato é difícil fazer um vídeo nesse sentido, sabe, roteirizado, como se fosse um mini filme. Mas ainda assim eu queria apresentar pra vocês. Por quê? Porque hoje, sobre a história do meu tio que levou um tiro, eu sei muito mais detalhes que eu não sabia naquela época porque eu era criança, as pessoas não me contavam. Também quis
quis fazer essa ilustração, né, da bagagem, porque querendo ou não, quando você vai ficando mais velho, é isso, é você agregar bagagem a quem você é, a quem você era no passado e se tornando uma pessoa nova, saca? Então, primeiro, sobre a história do meu tio. Tudo começou porque ele foi separar uma briga e tinha uma galera de uma gangue batendo no filho de um fazendeiro, então ele já chegou empurrando o pessoal e metendo louco, porque a briga tava injusta. Aí depois o pessoal voltou só pra dar um tiro nele, só que assim, o tiro não fez um dano grave, porque ele tava tipo bem de boa assim e o projétil bateu, ele tinha uma pistola na cintura, um revólver na cintura, o projétil bateu no cabo do revólver e depois bateu nele. Ele ficou muito triste, mano, ele me contou com muito mais tristeza o fato dele ter quebrado esse revólver que tinha um cabo de osso de boi polido, que era assim, quase um item de colecionador pra ele, do que ter machucado em si, porque a bala só entrou aqui no antebraço, perfurou e saiu do outro lado. Ele contou que ele ainda conseguiu devolver uma bala no cidadão que atirou nele, antes do cara ir embora, e quando eles foram parar no hospital, você acredita que eles pararam no mesmo quarto, em macas, lado a lado, e alguns anos depois eles viraram amigos. Olha quantos detalhes eu não conhecia dessa história, saca? Simplesmente porque eu necessitava amadurecer primeiro, para poder ter esse diálogo mais de adulto para adulto, um pouco mais de igual para igual com meu tio, e daí ele poder contar esses detalhes. E além disso, eu queria mostrar para vocês a evolução nos poemas, porque, cara, eu desde sempre, o meu poeta favorito é o Fernando Pessoa, na persona do Álvaro de Campos, eu sempre me inspiro nele, especialmente pela qualidade de poder contar o que se passa no exterior, juntamente com aquilo que se passa no interior dele de maneira simultânea, e aí ele vai fazendo transições. A criança cai, ignora-se sua dor e de repente não se dói mais. Talvez haja o que aprender nisso. Mas o que é vida que não seja um conceito banal? Feche os olhos, rio, como se para provocar o pensamento da felicidade, ao invés de ser abordado repentinamente por ele. Raios, como só sei lugares comuns sobre o que é felicidade, o que é vida e do que se constitui a ignorância. O vento me rouba tudo o que penso. Olho para todos os lugares, como se quisesse olhar para ele e agradecer. Meus olhos se enchem d'água. Lembro do chá que há pouco esqueci. Olho e agradeço. Deus, como sou feliz. E vez ou outra consigo viver a graça de tudo, apesar de tanta ignorância. Era literalmente eu tomando um chá na frente de casa, olhando as crianças brincarem, os vizinhos brincarem, etc, saca? Enfim, mano, qual que é a conclusão de tudo isso? Seja lá qual for a fase que você está passando, pô, é uma etapa, mano, é uma fase. Às vezes a sua vida só não vai andar, tipo, dois passos, assim, progredir do ponto A pro ponto B. Às vezes ela vai dar uma volta de 180 graus, mano. Às vezes vai ser um período mais curto do que 10 anos, às vezes vai ser um período mais longo, mas assim, se você estiver passando por uma fase boa, se apega e aproveita muito. Se você estiver passando por uma fase ruim, tenta encarar só como uma fase. E que por conseguinte logo vai ser substituída por outra fase, logo as coisas vão melhorar. E é isso que eu tinha pra passar. Muito, muito, muito obrigado se você assistiu até aqui. Considere curtir, considere se inscrever no canal e até a próxima. Ah, e me faz um favor, assiste o próximo vídeo.